no livro de Apocalipse, capítulo 3. Já estamos no capítulo 3 e vamos ler hoje 6 versículos, pois já estamos adentrando na carta à igreja em Sardes. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento mais uma vez. E nesta oportunidade, Senhor, te agradecemos por esta leitura e por esta palavra que o Senhor nos proporciona nesta noite de meditarmos, de refletirmos, de assim poder, ó Deus, ouvir a tua voz. Continua conosco, continua falando com o teu povo, continua derramando sobre cada vida aqui presente a tua glória, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos meditar nesta passagem, nesta carta à igreja em Sardes. Irmãos, estudamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja Pérgamo, a igreja em Tiatira e agora a igreja em Sardes. Então, na verdade, estamos estudando agora a quinta carta, a quinta cidade enviada à quinta igreja que está ali em Sardes. Irmãos, a igreja de Sardes, eu quero botar a igreja que vivia de aparência. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência, ou era uma igreja morta-viva. Era uma igreja que aparentemente parecia viva, mas estava morta espiritualmente. Estava viva fisicamente, visivelmente, mas espiritualmente a igreja de Sardes era uma igreja morta, uma igreja que vivia de aparência. Mas vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Sardes. E logo depois vamos adentrar na carta propriamente dita. Irmãos, nos tempos antigos, Sardes se orgulhava de ser uma cidade quase inconquistável. De fato, a cidade de Sardes era quase inconquistável. Isso porque a cidade ficava assentada sobre um monte íngreme e difícil de acessar.
que se levantava sobre o vale do rio Hermos, um dos vales mais férteis da Ásia Menor. Fortificada naturalmente pela montanha, havia apenas um ponto de acesso para a cidade de Sardes através de um estreito corredor. Não havia uma saída. A saída era a entrada da cidade. Por onde entrava, teria que sair. Uma vez que esse corredor era também fortificado, a cidade de fato ficava quase intransponível. Por tudo isso, em seu auge, Sardes se tornou a capital do reino da Lídia na antiguidade. Mas a cidade que parecia inalcançável acabou sendo furtivamente invadida num ataque noturno por habilidosos escaladores que perceberam uma brecha para sua entrada na encosta da pedra. Então, sobre o governo do Creso, Sardes caiu diante da Pérsia, liderada pelo rei Ciro. Assim, por volta de 546 a.C., a cidade de Sardes passou a fazer parte do Império Persa. Mais tarde, Sardes passou ao domínio de Alexandre o Grande e depois se tornou parte da província romana da Ásia. Com o tempo, a cidade que ficava situada sobre o monte se tornou pequena para o seu próprio crescimento. Então, uma nova cidade começou a se espalhar pelas vizinhanças no Vale Fértil. Nos tempos romanos, grandes estruturas foram construídas nessa nova cidade. Por conta de sua localização, a cidade administrava uma importante rota que ligava a costa do Mar Egeu até o interior das províncias romanas da Ásia e da Galácia. Com isso, a cidade garantia importância comercial e militar. Na cidade de Sardes também havia um grande templo dedicado a Ártemis, com 78 colunas que se erguia até alcançar 19 metros de altura. Esse templo era um dos maiores do mundo antigo. Expedições arqueológicas no século XX também descobriu em Sardes as ruínas de uma grande sinagoga judaica. Isso indica que nos tempos do Novo Testamento havia uma grande comunidade judaica vivendo em Sardes. Em 17 depois de Cristo, a cidade foi parcialmente destruída por um grande terremoto, mas foi reconstruída com incentivos do governo romano de Tibério. Irmãos, esta era a cidade, e a cidade de Sardes, ela se engrandecia, tanto pela estrutura, onde a cidade ela foi erguida, construída, sobre uma serra, um monte, e também pela estrutura militar. E de fato, o povo dessa cidade, eles se engrandeciam, eles se enalteciam, porque, segundo a história, com exceção aqui, Ciro, da Pérsia, somente um dos imperadores da Grécia, Alexandre o Grande, foi quem invadiu, confrontou essa cidade. Fora este imperador, este rei, este exército, nenhum outro exército conseguiu invadir, confrontar essa cidade e subjugar essa cidade, pois essa cidade era uma cidade bem estruturada em um local que podemos dizer que era uma estratégica, até mesmo militar. Facilitava para se defenderem. E era uma cidade que, obviamente, o povo lá tinha essa soberba em si. Eles se engrandeciam pelo fato de ser uma cidade bastante estruturada militarmente e também edificada em um local que lhe proporcionava segurança. Mas nesta cidade está a igreja.
A igreja que foi fundada, segundo alguns estudiosos, pelo apóstolo João. Segundo alguns dizem que foi o apóstolo João que fundou esta igreja. Pregou a palavra e aí nasceu esta igreja. Não se sabe quem era o pastor desta igreja, diferente da cidade de Pérgamo, que o pastor da igreja era quem? Antipas. Mas aqui estava a igreja, e Jesus conhecia a igreja, conhecia o pastor dessa igreja. E nós vemos que ele começa dizendo ao anjo da igreja em Sardes, na cidade de Sardes, escreva. Estava mandando João escrever exatamente para ao anjo da igreja, o pastor da igreja. E estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. Nós já estudamos sobre isso, não estudamos? Os irmãos estão lembrados? Quem são esses 7 espíritos? Será que são 7 espíritos de verdade? São o quê? São a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. E as 7 estrelas, quem são? Os pastores da igreja. Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, na mão de Deus está os 7 pastores, que ele conhece muito bem. E no mesmo versículo ele diz assim: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, aqui no livro de Apocalipse, o retrato da igreja de Sardes não é nada animador. Aquela comunidade cristã é descrita por Cristo como uma igreja morta e é convidada por ele a se arrepender e a preservar um pouco que ainda havia lhe restado. Aí vem Deus, vem Jesus, através do apóstolo João falando, e quando ele diz aqui sobre os 7 espíritos, ele está falando sobre a manifestação, as 7 manifestações do Espírito Santo, e essas 7 manifestações está escrito no livro de Isaías, no capítulo 11 e no versículo 2, que fala sobre as 7 manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Porque a igreja Esmirna era uma igreja que realizava obra e era conhecida pelo que fazia. Mas a igreja de Sardes estava morta espiritual. Observe que Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, ou conheço as obras que você realiza. Ou seja, era uma igreja que estava ativa, pelo menos até então ela continuava ativa, realizando obras. Que obras era essa? A Bíblia não especifica. Mas nós sabemos, pelo menos temos a ideia, qual a obra que uma igreja realiza. É a obra da evangelização, é a obra da pregação da palavra. Quando uma igreja tem condições, é a obra das ações sociais, dos trabalhos sociais, ajudas com cestas básicas, ajudas com palavras de fé, com palavras de esperança. Esse é o trabalho que a igreja realiza. Só que quando Jesus fala para esta igreja, Jesus diz assim: olha, eu conheço e sei o que vocês estão fazendo. Porque Jesus conhece todas as coisas. Quem não conhece é você, é eu, somos nós. Nós não conhecemos o que se passa na casa dos irmãos, o que se passa na mente das pessoas, mas Jesus conhece, e ele conhecia muito bem, e conhece a igreja, o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Porque a igreja, ela não pode ficar entre 4 paredes.
A igreja não pode, irmãos, cruzar os braços e ficar olhando o mundo sendo destruído, as pessoas sendo levadas para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação. A igreja precisa fazer alguma coisa. E o que é que a igreja deve fazer? Levar Cristo através da palavra, levar a palavra, sair ao mundo e evangelizar, ganhar. Então essa igreja, a igreja de Sardes, fazia isso. Era uma igreja que evangelizava, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja, era um povo animado, pelo menos dá para a gente entender aqui de forma externa, visivelmente. Só que uma coisa, um fator interessante que Jesus diz sobre esta igreja, é que ele diz que esta igreja, ela tinha a fama, só a fama de estar vivo. Eu sei que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. E por que essa igreja estava morta? Estava morta espiritualmente. O que essa igreja fazia? Ela fazia simplesmente por fazer. Ela não tinha mais uma preocupação em glorificar a Deus. A igreja, ela fazia só para aparecer. O que essa igreja fazia, irmãos, era certo. A igreja de Cristo deve fazer isso. Deve continuar, não deve apenas ser no começo, parar de fazer, mas a igreja de Cristo, ela deve começar no início, começo, meio e fim, porque enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, a igreja, ela tem que continuar trabalhando, fazendo a obra do Mestre, fazendo a vontade do Senhor, pregando, realizando o ide do Mestre. E essa igreja estava fazendo, mas o que esta igreja, ela recebeu o nome de morta, foi porque era uma igreja que não estava fazendo mais para Deus, estava fazendo mais para si e para se aparecer. E a gente sabe que tem muitos na igreja, irmãos, que fazem as coisas na igreja, só fazem para se aparecer, para se apresentar. Não faz para glorificar a Deus. Não faz para exaltar a Deus. Aí no versículo 2, irmão, diz assim: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Veja que a obra que eles estavam realizando não eram dignas, não eram íntegras, não eram corretas. A obra que eles estavam fazendo, além deles estarem evangelizando ou trabalhando como era de costume, aqui dá para nós entendermos que também eles estavam realizando outros tipos de obras que Deus não se agrada, de que Deus não estava se agradando, que eram obras que não eram íntegras na presença de Deus, que Deus reprovava. Tem muita gente que gosta de barganhar, irmãos, as coisas com Deus, aquilo que é errado. Ele ou ela barganha o que é errado com Deus. Imagina assim, Deus vai entender. Deixa de ser besta, fulano ou cicrânio. Eu faço isso, mas Deus entende, Deus sabe da gente, Deus não vai lidar com isso não. São essas coisas que vai acontecendo, que a gente vai fazendo. O salmista disse o seguinte, que um abismo leva ao outro abismo. Ou seja, uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, mais outra lá, mais outra acolá, e vai juntando, quando pensa que não. Aquilo que antes para ele era errado, hoje é certo. Aquilo que antes para ela era pecado, hoje já não é mais. Por quê? Porque um abismo leva a outro abismo. Aquilo que outrora ele ou ela sustentava como regra de fé para um crente salvo e comprado pelo sangue do Cordeiro, hoje para ele tanto faz como tanto fez. E eles começam a realizarem obras que não são íntegras diante de Deus e que Deus a condena. Aí Deus diz assim, olha, fique vigiando, vigie, cuidado,
se arrependa e depois ainda fortaleça aqueles restantes que estava para morrer. Ou seja, existiam outros na igreja de Sardes que estavam para morrer também. Deus estava falando para um grupo de crentes da igreja de Sardes que estavam já mortos, espiritual, já tinha nome de vivo, mas estava morto. Aparentemente ele estava vivo, mas estava morto. E Deus conhece cada um de nós, irmão, quem está vivo e quem está morto. Deus conhece, Deus sabe. Não adianta a gente trazer ou levar para os outros uma aparência de espiritual, de super crente, de crente fervoroso, quando na verdade Deus sabe que ele está morto por dentro. Não sente mais a presença de Deus, não sente mais o calor do Espírito Santo, não sente mais vontade de cantar, não sente mais vontade de ir à igreja, não sente mais vontade de cultuar, não sente mais vontade de orar, irmãos. Se antigamente orava, hoje já não ora mais. Se orava 10 minutos, hoje não ora 1 segundo. Se orava 1 hora, hoje não ora mais 1 minuto. Se orava 2 horas, hoje já não ora mais, não tem mais sede, não tem mais apetite. Essa pessoa tem a aparência de crente fervoroso, mas está morto espiritual. A Jesus manda que este grupo de pessoas se arrependam e volte. E tem mais, além de eles se arrependerem, eles têm que ir atrás daqueles que estão quase morrendo para fortalecê-los, para que eles também não morram. No versículo 3 diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Lembre-se do que você está ouvindo agora, da palavra que você está ouvindo, desta mensagem que foi enviada para você, para vocês, e que vocês possam jamais esquecer daquilo que vocês ouviram. E tem mais, guarde essa palavra e se arrependa dos atos da vida que vocês estão levando. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignas. Irmãos, eu quero só aqui trazer uns pontos específicos para nós. No versículo 1, a gente vai ver que Deus envia a mensagem ao anjo da igreja, as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Ele diz o seguinte: olha, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sobre a vida do pastor, a igreja estava na mão de Cristo. Cristo é o cabeça, era o cabeça, continua sendo o cabeça da igreja. Só que Deus estava tentando mostrar para a igreja, irmãos, que os milagres que são realizados na igreja não são obras realizadas pelos pastores da igreja ou por alguém da igreja. As obras, milagres, as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja, irmãos, é administrada por Cristo e não pelos pastores. Hoje em dia tem muitas igrejas que estão mortas espiritualmente falando. Não tem mais nada de Deus. Aí sabe o que é que eles fazem? Eles criam artifício, maneiras de animar o povo, e para o povo saírem da igreja animado, mas animado não com a presença do Espírito Santo, mas pelos artifícios, pelos meios criativos, por criações humanas, que trouxe para a igreja para que os irmãos da igreja, o povo da igreja se anime. Aí quando aquilo não funciona mais, ele vai criar outro, ele tem trabalho, e isso dá muito trabalho. Não dá trabalho não?
Você criar coisas na igreja para sustentar os irmãos da igreja, para animar os irmãos da igreja, dá trabalho. Mas quando é uma animação do Espírito Santo, irmão, já muda de figura, já é diferente. O mover do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida do crente, é diferente. Irmãos, porque o Espírito Santo, ele vai exatamente lá dentro, né? Lá do mais profundo sentimento, lá na nossa alma, lá na nossa junta em medula, vai lá no mais profundo e extrai algo, que somente nós estamos sentindo e sabemos. E às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu mesmo, muitas vezes, já cheguei na igreja triste, para baixo, fraco, desanimado, mas quando eu saí da igreja, saí renovado, saí alegre, saí feliz. Mas foi o pastor da igreja? Não. Foi os irmãos da igreja? Não, foi o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na minha vida e na vida do crente. Não precisa a gente criar, irmãos, e invencionar, não há necessidade disso. O Espírito Santo se manifesta na vida da igreja e a igreja se anima, se renova. Não precisa criarmos nada, artifício humano para agradar ou animar a igreja. Mas o que esta igreja aqui, a igreja de Sardes, já não tinha mais a manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus disse assim: olha, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, a manifestação do Espírito, aquilo que acontece, o mover de Deus na vida da igreja, é provocada, é administrada por mim, e é assim dada através do Espírito Santo de Deus à igreja. Só que lá na igreja existem, e hoje também existem, irmãos, hoje mais do que nunca, se aqui já existia, aqui há mais ou menos 2000 anos atrás, já existia essa igreja aqui, é uma referência, e ela está aqui na Bíblia, escrita para que nós hoje saibamos que nós precisamos ter cuidado, vigiar, para que também a gente não viva como crente vivo, mas morto por dentro espiritualmente. Porque existem crentes hoje que só tem o nome que é, mas não é. Tem só o nome de que é, mas não é. Está morto, está morta espiritual. É crente no nome, mas não crê mais no poder curador de Deus. Não crê mais no poder operador de Deus, miraculoso de Deus, não acredita mais na providência de Deus, está morto espiritualmente. Anda como crente, às vezes veste-se como crente, canta como crente, às vezes prega como crente, aconselha como crente, ensina como crente, mas não é crente. Tem só um nome de crente, mas está morto espiritual há muito tempo. Todos nós, não tem nenhum problema de nós chegarmos a Deus ou alguém chegar a Deus por uma via. Porque todos nós chegamos a Deus por uma via, não é verdade? E quem nos conduz é obviamente o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence. Só que tem muita gente, uns chegam através do Espírito Santo, outros chegam por outras vias. Existem várias vias para chegar a Cristo, seja por uma influência da esposa ou do esposo, seja por causa de uma enfermidade, seja por decadência financeira, ou até mesmo por amor a Deus mesmo. Eu mesmo cheguei a Deus por amor. Eu queria ser crente, eu queria servir ao Senhor, eu queria estar diante de Deus. E tem muita gente que chega a Deus por amor, através do Espírito Santo, através da mensagem, da palavra. Ele abraça Cristo, passa a amar a Cristo e diz assim: eu entreguei a minha vida a Jesus, sem nenhum problema. Mas tem muita gente que às vezes chega a Cristo por uma via diferente, chega por um problema financeiro.
Às vezes a loja, às vezes a empresa está indo à falência, às vezes são problemas amorosos, às vezes é problema de saúde, e essas pessoas são aconselhadas a ir a Deus, para Deus preencher o vazio e Deus trabalhar na vida dela, e quem sabe Deus lhe abençoar, e Deus pode abençoar, e essas pessoas chegam a Deus. Mas o problema não é esse. O problema de chegar a Deus, seja por situação financeira, amorosa, seja por influência de esposa, de amigo, de esposo, seja lá qual foi a via que alguém chegou a Cristo. O importante, irmãos, é que depois que a gente chega a Cristo, passa a conhecer a Cristo, não tem como a gente não amar a Cristo, não é verdade? Não tem como um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro, que foi comprado por ele, que passou a ter um relacionamento com Deus, dificilmente, irmãos, ele não vai amá-lo, ele vai passar a amar a Cristo. Paulo foi assim. Porque Paulo chegou a Cristo? Paulo, ele saiu lá de Jerusalém com uma carta sacerdotal na mão do sumo sacerdote, para prender os irmãos, para espancar os irmãos, e até matar os crentes mesmo, como Paulo matou, e estava lá no meio dos irmãos que mataram a Estevão. Aí teve um encontro com Cristo, Cristo cegou ele por um momento, e ali Cristo falou com ele. Veja que depois deste encontro que ele teve com Cristo, irmãos, a vida de Paulo já não foi mais a mesma. Paulo já não queria mais perseguir os cristãos, Paulo já não queria mais matar os cristãos, Paulo já não queria mais prender os cristãos. O que é que Paulo queria? Pregar a palavra de Deus. É isso. Quando eu me converti, irmãos, eu com um mês de crente estava pregando já a palavra de Deus. Um mês de crente, animado, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, é claro, né? Um mês de crente. Mas com 3 meses de crente, eu tenho até em casa essa apostilha. Eu tenho uma apostilha em casa que fala sobre a vida de Cristo, de Maria e o nascimento de Jesus. Com 3 meses de crente. Irmãos, veja, depois que a gente tem um encontro de fato com Cristo, a nossa vida já não é mais a mesma. O problema de você chegar a Cristo não está na via ou meio que você chegou. O problema está depois que a gente tem um encontro com Cristo e a nossa vida não mudar, e a gente deixar ou não amar ao Deus que nós servimos. Não tem. Nós somos constrangidos a amar esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, amoroso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Porque o problema está depois que você conhece a Jesus. Aí está o problema. Porque depois que a gente conhece a Jesus, irmãos, a gente não pode mais negar a Jesus. A gente tem que fazer a obra dele por amor. E a obra de Deus tem que ser feita, irmãos, para engrandecer o seu santo nome, não para engrandecer a nós. Mas tem muito crente, irmãos, pelo menos são crentes, né, de Sardes. São os crentes que hoje têm uma aparência de vivo, mas está morto espiritual. Aí o que ele faz para preencher o vazio que está nele? Vem para a igreja, fala como crente, cultua como crente, se veste como crente, saúda como crente os irmãos, mas de fato ele está desviado, porque está morto espiritual. E tem mais, irmãos, esse ainda tem o bom costume de vir à igreja, e tem aqueles que não vêm à igreja de jeito nenhum. Dificilmente um crente vivo, ele passa 15 dias sem ir para a igreja, irmão, passa uma semana sem ir para a igreja, ele já fica doido, fica não? Agoniado. Eu sou assim, irmão, passar uma semana sem vir para a igreja, é um negócio, né? A não ser se você estiver de férias, curtindo, que somos ser humano, a gente merece, e estiver passeando por aí, né? Enfim. Mas a saudade de ir à igreja é grande, é enorme. Mas tem um monte de crente que tem aparência de vivo, mas está morto. Tanto faz ele vir para a igreja como não, para ele não tem prazer nenhum. É um crente morto espiritual, um crente que está vazio, é um crente oco. E tem mais, irmãos, a gente ainda, eu mesmo suspeito
que essa pessoa possa ter o Espírito Santo de Deus na vida dela. No versículo que nós diz aqui, olha, fique vigiando, versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Irmãos, nós somos inspirações para outras pessoas. Querendo ou não, a gente influencia outras pessoas. Alguém se inspira em nós. Alguém se inspira em nós. Alguém olha para nós como um modelo cristão. O pai ou a mãe é um modelo cristão para os filhos. E se ele, como cristão, ele está morto espiritual, qual é a inspiração que ele vai passar para os seus filhos? Nenhuma. Ele está morto espiritualmente e vai matar também outras pessoas que lhe admiram ou que seguem a Cristo através de você, no caso, os nossos filhos. Devemos continuar fazendo as coisas, a obra de Deus com tremor e temor, com perfeição e para Deus. Pode prestar atenção, irmãos, quando o pai ou a mãe se desvia da igreja, dificilmente os filhos continuarão na igreja. Se a mãe e o pai não ensinam o caminho certo, o caminho de Deus aos seus filhos, dificilmente os seus filhos continuarão na igreja. Se os pais estiverem mortos espiritualmente, irmãos, consequentemente levará os seus filhos também a morrerem espiritualmente. Eles não terão mais prazer, assim como o pai ou a mãe não tem prazer de ir à igreja, o filho ou os filhos também não terão prazer de ir à igreja, de vir à igreja, não tem, vão morrer também. Somos influência. Eu conheci um irmão, eu conheço 2 irmãos que ele de vez em quando, um deixou de enviar mensagem para mim quando ficou sabendo que eu não estava mais na igreja que eu estava em outra denominação. Deixou de ser meu amigo. Tem outro que ainda envia para mim mensagem. Aí sabe o que ele diz? Clóvis, tu és a minha inspiração, tá vendo? Eu estudo hoje, estudei porque eu me inspirei em você. O outro também dizia a mesma coisa. Eu te admiro pelo esforço que você tem com relação a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eu me inspiro em você, é por isso que eu também corro atrás do conhecimento. A gente inspira outras pessoas. A gente às vezes nem vê, nem enxerga, mas de certa forma a gente inspira outras pessoas a continuarem no Evangelho. Tem muita gente, irmãos, que chega a Cristo. Nós somos a via. Chega a Cristo através de outro crente, não é assim? Tem pessoas que ganham outras pessoas para Jesus, e a via daquela pessoa para Cristo foi um crente, foi uma crente, foi um irmão, foi uma irmã, que através dela, através dele, levou a Cristo, e hoje ele ou ela tem um relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Conheço alguns pastores que foram meus pastores na época, que eu tenho alguns deles como minha inspiração, tá vendo? E essa inspiração me levou a chegar onde eu cheguei hoje, e a permanecer aonde eu estou hoje, a permanecer servindo ao Senhor. E a Bíblia está dizendo para que eles vigiassem e viessem fortalecer aqueles que também estavam quase morrendo, porque é assim, irmãos, se na igreja o pastor, porque dá para ver que aqui o pastor também, ele permitia, né? Toda esse problema espiritual partia também do pastor. Obviamente, não tem dúvida. Porque é assim, irmão, se o pastor morrer, está morto espiritual, a igreja também vai estar morta espiritual. Ou uma parte da igreja vai morrer, está morta, morre também. Aí outra parte começa a cambalear, quase morrendo, vai cair também. Aí fica somente uma parte que aqui na Bíblia está dizendo, eu conheço, mas aí tem em Sardes umas poucas pessoas, no versículo 4, que não contaminaram as suas vestes, umas poucas pessoas. Ou seja, a maioria da igreja estava morta espiritual, estava vivendo uma vida de mentira, uma vida de fantasia com Deus. Dizia que Jesus iria voltar, mas não acreditava que Jesus de fato iria voltar.
E para terminar aqui, irmãos, precisamos lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus e guardá-los para que venha gerar em nós arrependimento. Se não houver um arrependimento em nossas vidas, Deus virá de encontro a nós. Ele não virá ao nosso encontro, Ele virá de encontro a nós. Irmãos, isso aqui é muito sério. Até então nós estamos estudando, Deus tem falado para a igreja, todas as igrejas que tinham problema, tinham defeito, o que ele dizia? Arrependa-se. Não era assim? Arrependa-se. Procure, vigie, volte ao primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Foi assim? A igreja de Pérgamo, cuidado, vigie, não deixe se contaminar, ser vencida pelo mundo. A igreja de Pérgamo foi vencida. A igreja de Tiatira também. Aí a igreja agora é de Sardes. E Deus está dizendo assim, olha, vocês, cuidado, se arrependa, voltem, senão eu vou de encontro a vocês. Deus vir ao nosso encontro é diferente de Deus vir de encontro a nós. Sabia disso? Se alguém for ao teu encontro, é porque ele quer se encontrar com você. Mas quando alguém vai de encontro a você, ele vai contra você. Ele vai lutar com você. Ele vai ferir, vai matar você. Ele vai fazer alguma coisa com você. Ele vai disposto a ferir alguém. Eu vou de encontro, eu vou disposto a ferir alguém. Esta pessoa. E Deus está dizendo, olha, se vocês não guardar, não vigiar, não se arrepender, não voltar a praticar as obras verdadeiras, eu vou de encontro a vocês. Lembra na passagem que eu li aqui logo no início? Arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Aqui Jesus não está falando sobre a sua segunda vinda, não. Jesus não está falando sobre a segunda vinda, não. Que é claro que Jesus também virá como ladrão, né? Jesus vem buscar a sua igreja e ele virá como ladrão. Mas o que Jesus estava dizendo aqui, estava falando para a igreja de Sardes, irmãos, sobre um acontecimento que aconteceu na história de Sardes. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o rei Ciro, o rei da Pérsia, passou lá alguns dias tentando invadir a cidade de Sardes, não conseguiu porque não achou brecha. A cidade de Sardes era bastante fortalecida militarmente e ela era estruturada aonde? Edificada onde? Sobre uma serra, sobre um monte íngreme, não tinha. Aí um dos soldados de Ciro, ele viu e percebeu que na cidade de Sardes havia uma brecha, havia uma maneira de eles entrarem, invadirem a cidade e vencer a guerra e conquistar a cidade. O que foi que ele fez? Escalou a serra da cidade, mesmo íngreme. Olha, ele era um bom alpinista, não era não? Achou um buraco, encontrou o povo dormindo, os soldados dormindo. Ele abriu a cidade, o exército, da Pérsia entrou e conquistou a cidade. É por isso que Jesus disse assim, olha, você tenha cuidado, eu virei de encontro a vocês como um ladrão. E o povo da cidade de Sardes conhecia essa história, marcou na vida dele. Irmãos, quando o exército de Ciro invadiu a cidade de Sardes, eles entraram lá para levar um presente, foi assim? Para alisar a cabeça? Foi assim? Foi não, mas foi para conquistar. Levar soldados, matarem soldados, soldados foram mortos, as mulheres foram levadas, foram abusadas, levadas como cativas, sofreram, a cidade sofreu, a cidade passou a ser subjugada. Irmãos, se Jesus vier ao nosso encontro, irmãos, ele vem para nos abençoar. Mas se Jesus vier de encontro a nós, consequentemente, de acordo com esta mensagem aqui, de acordo com a carta à igreja de Sardes, ele vem para ferir. Assim como ele fez nas outras igrejas, ele feriu. Deus de vez em quando põe a igreja para passar pelo aperto, sabe? Porque parece que quando a igreja
em nós mesmos quando nós estamos bem financeiramente, bem de saúde, está tudo bem, a gente começa a esquecer de Deus. Não é assim? É assim, irmãos. Eu conheço gente que estava com 2, 3, 10 anos, 5 anos com papel na justiça para se aposentar. Aí, irmão, não perdia uma consagração, não perdia um ciclo de oração, não perdia um culto de oração, não perdia um culto, irmão. Pedindo a Deus, Deus me aposenta, aí Deus aposenta. Quando Deus se aposenta, esquece de Deus. Deixa de ir para a igreja, deixa de buscar a Deus, deixa de cultuar a Deus. Tem gente que está doente, enfermo. Deus cura. Depois que Deus cura, ele deixa de buscar a Deus. Não é assim? É assim. É por isso que de vez em quando Deus, sabe, vai de encontro e arrocha, aperta o parafuso. E a gente viu na Bíblia, no estudo da semana passada sobre Pérgamo, a igreja de Pérgamo, que Deus primeiro, ele julga a igreja para depois julgar o mundo, não é assim? É assim. Deus primeiro disciplina a igreja para depois disciplinar o mundo. Deus primeiro vem de encontro à igreja para depois ir de encontro ao mundo. A Bíblia está dizendo, se arrependa, volte, guarde os mandamentos, salva a ti e aqueles que te seguem, e aqueles que te ouvem, e aqueles que olham para você e tem você como exemplo de fé na igreja. Amém? Que nós possamos guardar esta palavra, que nós possamos vigiar, irmãos, e que nós não venhamos estar enquadrado dentro desta igreja, a igreja de Sardes. Amém? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, iremos estudar sobre a igreja de Filadélfia e depois a igreja de Laodiceia, e terminamos sobre o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje. Vamos ficar de pé, que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.